Olá, meu querido, minha querida, eu sou a pastora Marcele Dias, da Igreja Batista Esperança, e nós estamos juntos mais uma vez para dar mais um passinho na nossa jornada de conhecimento de Deus e da Sua palavra. Nós estamos usando o livro Discípulos Fazendo Discípulos, do professor, doutor, pastor Antônio Renato Gusso. E eu quero convidar você a participar conosco de mais essa lição. Nós estamos aprendendo juntos alguns conceitos básicos sobre a fé cristã. Na aula passada, nós falamos sobre obediência. Se você está chegando agora, para tudo. Clica nesse card que está aparecendo aqui em cima e vai lá para a primeira aula. É muito importante que você saiba do que a gente está falando desde o princípio. Então eu te convido, se você não conseguiu clicar, vai ali embaixo na descrição desse vídeo, tem o link de todas as aulas que nós já tivemos. Vai lá, se inteira de tudo, depois volta aqui e continua com a gente. E nós comentamos sobre colocar um sorriso no rosto de Deus. Tem gente que acha que isso é impossível, porque tem uma imagem distorcida de Deus. E hoje, antes de entrar na lição sobre oração, que é falar com esse Deus, nós vamos entender um pouquinho quem Ele é. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de Deus é que Ele é trino. Sim, três em um, feito água. Água no seu estado sólido, líquido e gasoso, podemos dizer assim. Pastora, que sacrilégio falar desse jeito. Ora, se eu estou ensinando você para que você entenda algo que é muito difícil de entender, eu preciso exemplificar como Jesus fazia. Jesus pegava as coisas do reino e aplicava na vida diária, na prática das pessoas, para que elas pudessem ter como compreender aquilo que era grande demais para caber nas suas mentes limitadas. A Bíblia nos mostra claramente que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diversos são os textos da Bíblia que falam da relação entre os três, mas tem um em especial que eu quero usar com você agora, porque fala exatamente das três pessoas separadamente em um único versículo. Então, bora lá para Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com você até o fim dos tempos. É exatamente isso que eu estou fazendo com você, querido. Discipulando você, ensinando você a guardar os mandamentos do Senhor. E nós vamos também batizar você. O seu batismo está chegando e vai ser uma grande festa. Mas você precisa entender algumas coisas. E é por isso que eu estou aqui para te explicar. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus, o Deus encarnado, e o Espírito Santo, aquele, o nosso companheiro que está aí dentro de você agora, que está dentro de mim e que preenche aquele vazio existencial que é exatamente do tamanho dele. O Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso consolador, é ele que traduz para Deus Pai aquilo que vai no nosso coração que a gente não sabe falar direito, expressar direito. O apóstolo Paulo nos explica um pouquinho sobre o Espírito Santo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27, que diz assim: E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele traduz. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem.
para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus eu não preciso explicar muito porque você já conhece, mas vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia fala a respeito da posição de Jesus na Trindade. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Jesus é o Deus encarnado, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que a si mesmo se entregou como sacrifício para a remissão dos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e reconectados a Ele mesmo, a Deus Pai. O Espírito Santo é aquele que está conosco, aquele que nos consola, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que leva as nossas orações a Deus Pai. Jesus é o nosso advogado, não é Maria, querido. Tem gente que tem uma raiz católica e que chama Maria de advogada, mas não há nenhum, ouviu bem? Nenhum versículo na Bíblia que fale sobre isso. E nós acabamos de ler que o nosso grande advogado, aquele que intercede a Deus Pai em favor de nós, é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus encarnado. Deus Pai é aquele que era desde o princípio. Foi aquele que criou todas as coisas e por meio da sua palavra tudo o que foi feito se fez. Você pode ver isso no início do livro de Gênesis e você pode ver isso no início do livro de João, no Novo Testamento. Ao conhecer a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, nós descobrimos que Deus tem alguns atributos. Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, até mesmo aquelas que estão dentro do seu pensamento. Pega a sua Bíblia e vai ler. Vai ler lá o Salmo de número 137 e observa. Observa as características desse grande Deus quem nós servimos. Tá, Marcele, mas conta pra gente por que você disse que a gente pode colocar um sorriso na boca de Deus. Tá bom, vamos lá para Gênesis, capítulo 1, verso 27. E a palavra do próprio Deus diz assim: Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Você tem espelho na sua casa? Quando você olha no espelho, o que é que você vê? A sua imagem refletida no espelho. Nós fomos criados por um Deus trino. Nós somos trinos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E aquilo que nós vemos projetado no espelho é a imagem do nosso corpo. A Bíblia nos ensina que nós teremos um corpo glorificado, um corpo espiritual diferente desse que é a nossa habitação atual. Esse corpo físico vai passar pela morte um dia, a não ser que Jesus volte antes. Todos nós vamos morrer um dia, porque viemos do barro e para o barro nós vamos voltar, para o pó nós vamos voltar. Então, querido, pense comigo, independente desse corpo físico que abriga o nosso espírito, se nós temos a capacidade de nos alegrar, se nós temos juízo de valor dentro de nós, se nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, se nós temos a capacidade de olhar para a dor do outro e chorar com os que choram, nós só somos, só sentimos, porque nós somos a imagem de um Deus que é assim. A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos irar e de perdoar e de julgar as outras pessoas, são todo reflexo
da nossa paternidade. Somos filhos de Deus Pai. Nós somos como Ele. E a Bíblia tem diversas passagens que mostram, né? Que alegrou o coração do Pai, que entristeceu o coração do Pai, que irou o coração do Pai. Um Pai que corrige, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai humano. Talvez ele não tenha sido presente. Ou se foi presente, ou se foi bravo demais, severo demais, castrador, punitivo. Poucas pessoas têm um pai amoroso. E às vezes nós transferimos para Deus a imagem do nosso pai humano. Isso é muito perigoso. No início da minha vida eu tinha uma imagem distorcida de Deus. Quando eu era criança, eu achava que Deus era uma espécie de Papai Noel. Aquele velho, bonzinho, de barba branca, que estava ali, julgando se a gente foi bom ou se a gente foi mal, para nos dar ou não algumas coisas que nos interessavam. Aí eu fiquei um pouquinho mais crescidinha e aí me tornei uma menina mais arteira. E aí eu via os adultos dizendo: Papai do Céu não gosta de menina bagunceira, arteira. Então, de Papai Noel bonzinho de barba branca, Deus para mim passou a se tornar algo mais parecido com Poseidon, o deus dos mares com tridente na mão, pronto para um raio ou me dar uma chibatada assim que eu cometesse alguma infração. Mas foi quando eu conheci o amor de Deus em Cristo Jesus e comecei a estudar a Deus e a sua palavra e a buscar o conhecimento dele. Quando eu comecei a obedecer os seus mandamentos, eu comecei a ter relacionamento com ele e através da oração. Gente, a oração é um privilégio que Deus nos deu. Nós podemos falar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Nós fechamos os olhos apenas para que as distrações não atrapalhem a nossa conexão. Mas não necessariamente nós precisamos estar de olhos fechados para falar com Deus. A nossa conexão tipo Wi-Fi, ela não se interrompe, ela não cai, ela não é paga. Ela é paga pelo sangue de Jesus e é por isso que toda vez que nós encerramos a nossa oração em nome de Jesus, porque foi Jesus, o seu sacrifício, que nos deu livre acesso ao Pai. Por isso nós não precisamos pedir para imagens, por isso nós não precisamos pedir para Maria. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós vamos direto em quem manda e quem pode, em quem resolve todas as nossas perrengues. Queridos, nós precisamos aproveitar ao máximo essa conexão que nós temos com Deus. E eu queria encerrar esse nosso tempo juntos hoje, lendo com você Lucas capítulo 11. E diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, querido, eu quero que você aprenda com Jesus. Você vai ler Lucas capítulo 11 e vai ver a oração, a conhecida oração do Pai Nosso. E Jesus começa Pai Nosso, porque o Pai não era só dele. Através do sacrifício que ele faria, nós também poderíamos chamar Deus de Pai. Então você pode dizer: Pai, Pai, em nome de Jesus. E aí nós colocamos a nossa oração, a nossa petição, o nosso agradecimento diante que pode todas as coisas, inclusive te orientar nessa decisão que você precisa tomar, curar de que você tem enfrentado. Deus pode todas as coisas.
Existem 3 tipos de resposta à sua oração. Sim, que é que todos nós queremos quando pedimos algo a Deus. Deus quer o momento agora. Você não está preparado ainda para receber o que eu tenho para te dar. Eu tenho algo muito melhor do que você imagina. E tem um não de Deus. Nós precisamos entender que quando Deus diz não, esse não é um não carregado de amor. É um não que sabe que aquilo que nós estamos pedindo não nos vai fazer bem. Pelo contrário, se Ele nos desse aquilo que nós estamos pedindo, aquilo nos faria mal. A gente não entenda. Nós precisamos aceitar que Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Nós devemos confiar no amor e da bondade dEle. Por hoje é só. Eu te espero na próxima aula. Não esquece, curte, comenta e compartilha. Deus te abençoe. Você foi salvo pela graça, mas lembre-se, não foi de graça. Foi pago um alto preço, o Jesus, naquela cruz. Deus te abençoe.